Chegar na idade adulta hoje, para além de depender de uma longa jornada de cerca de 24 anos de desenvolvimento, é algo que demanda também cada vez mais nos dias atuais e impõe pré-requisitos por vezes complicadíssimos para finalmente te entregar a carteirinha de adulto responsável. Complicar esse caminho é resultado de uma sociedade que cede mais aos anseios do mercado de trabalho, deixando de lado as realizações mais espirituosas de antigamente. A questão é que não se trata só de sair de casa, é sobre construção de toda uma identidade de adulto. A construção dessa identidade urge pelos mais diversos caminhos e acaba gerando desilusões. Vamos trazer por aqui hoje casos de jovens que carregam experiências sobre a vida adulta que de fato não era exatamente nada daquilo que esperavam. Bom dia, meu nome é Erlídio Bezerra Justino, tenho 27 anos. Na minha adolescência, o ser adulto estava baseado em ter 18 anos, porque com 18 anos eu poderia fazer tudo aquilo que eu queria, sair com meus colegas, você tem hora para chegar, não estava sobre o controle dos meus pais, mas eu estava sobre o meu controle. Assim eu pensava, mas não foi dessa forma que aconteceu. Eu não tinha certa liberdade de sair e não ter hora para chegar, de sair com meus colegas. Eu era totalmente monitorado pelos meus pais por conta do horário de chegar em casa. Eu ainda morava com os meus pais e os meus pais ainda me monitoravam. Uma frase bem conhecida do meu pai era: enquanto você viver aqui na minha casa, você vai viver sobre a minha responsabilidade. E aí caiu a ficha de que ser adulto não está relacionado a ter 18 anos, mas está muito mais além disso. Quando eu completei 22 anos, que eu comecei a me relacionar com a minha esposa, que hoje nós estamos casados há 5 anos, quando nós começamos a construir planos, a fazer metas para ter uma vida conjugal, uma vida a dois. E quando eu comecei a viver essa vida a dois com a minha esposa, foi aí que eu vi que ali era o ser adulto. Estava relacionado ao quê? Sair da minha casa, a construir a minha família. E ali eu tinha totalmente a minha liberdade. Quando eu pensava que quando eu tivesse 18 anos, eu teria a minha liberdade. É onde o ser adulto ia começar e se evoluir dentro da minha vida. Eu tive a conclusão de que o ser adulto não está baseado em ter 18 anos, a maioridade, né? Mas está basicamente relacionado às responsabilidades que você tem. Erlídio, assim como alguns outros depoimentos que a gente vai ver por aqui, antes de chegar na fase adulta tinha dois pensamentos. Que para chegar na fase adulta bastava apenas ter certa idade, e 2, chegando lá, você está livre para fazer o que quiser. Só que como a gente sabe, não é muito bem assim que acontece. Erlídio aprendeu que a vida de adulto é muito mais do que apenas liberdade e festas, e ele decidiu que a sua vida adulta seria definida por um caminho dentre muitos que se pode escolher: responsabilidades, matrimônio, vida fora de casa. Mas como a gente vai ver a seguir, ser adulto às vezes é colocar os nossos desejos em segundo lugar. Olá, me chamo Cecília, atualmente eu tenho 19 anos. Quando eu era pequena, eu acreditava que ser adulta era uma das mil maravilhas do mundo. Acreditava que ser adulta é você poder sair sempre, você poder ter uma casa e você viver nessa casa tranquilamente. Não sabia o real valor do dinheiro, do que é ter uma casa, do que é manter uma casa. Então pra mim tudo era muito mais fácil. Eu não sabia que eu tinha que trabalhar para poder conquistar aquele dinheiro, ou que o trabalho seria até um pouco mais fácil. E eu sempre quis ter a minha independência para poder sair
sair, para poder me divertir, para poder brincar. E atualmente, entrando no mundo do adulto, eu tenho a perspectiva de que nem tudo é como eu pensava, que para mim poder ter as minhas conquistas, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer minha faculdade, eu preciso me formar e preciso me aprimorar para a vida adulta. E que eu sei que para mim poder ter uma casa, eu tenho que trabalhar para poder ganhar o dinheiro e pagar a casa, coisa que quando eu era criança eu não tinha essa perspectiva. Eu achava que bastava a gente sair da casa dos pais, que estava tudo ok e tudo ia dar certo. E quando eu cheguei nessa fase adulta, eu tive um choque de realidade muito grande, diferente do que eu pensava, porque até então eu só entendia a vida adulta como uma coisa muito boa e que as coisas simplesmente aconteciam. E não é bem assim, a gente tem que correr atrás. E eu acho que quando a gente se torna adulto, é justamente a fase em que a gente começa a criar responsabilidade na nossa vida e começa a ter que traçar nossos caminhos relativamente só. Tem a ajuda do pai, de uma mãe ou de qualquer pessoa que possa lhe acompanhar durante sua fase criança e adolescência. Então, o ser adulto hoje pra mim é algo um pouco complexo, porque eu ainda tô iniciando nessa vida, mas que também me surpreendeu bastante. Porque eu sei que eu posso ter minha independência, como eu pensava quando eu era criança, mas que pra isso eu vou ter que batalhar um pouco. Então foi esse choque de realidade maior que eu tive, porque eu também achava que ser adulto é eu poder sair pra brincar a qualquer hora que eu queria, sem pedir minha mãe e poder fazer tudo que eu queria na hora que eu queria. E hoje eu tenho minhas obrigações, tenho minha faculdade, tenho um trabalho, e eu só consigo brincar ou então me divertir, ter um momento de lazer após as minhas obrigações. Então esse foi o meu maior impacto na minha vida adulta, quando eu fui ingressar nela. E é isso. Sem dúvida, a ideia de independência é irresistível para qualquer jovem. Ter o seu próprio espaço, ser dono da sua própria história e escrever o seu próprio livro é uma ideia tentadora demais. Mas a que custo? Os jovens buscam isso todo santo dia e sonham toda vez que deitam sua cabeça no travesseiro. Mas, como falamos lá no início, tem se tornado cada vez mais difícil. Atualmente, o fenômeno do prolongamento da educação escolar vem afastando os jovens da sua tão sonhada autonomia. Isso faz com que eles gastem mais tempo nas graduações e percam mais tempo dentro de suas casas sem autonomia. Significa que eles perdem mais tempo dependente de seus pais irresponsáveis. Além disso, uma cultura de paternidade e maternidade tardios faz com que os jovens queiram sair de casa cada vez mais tarde. Isso tudo porque as decisões são baseadas no sucesso futuro, no trabalho e no bem-estar, basicamente uma vida regrada pelo mercado de trabalho e pelo sucesso profissional. Isso gera jovens cada vez mais dependentes e que anseiam cada vez mais a independência. Como a gente viu tanto no caso do Elídio quanto no caso da Cecília, a independência é algo extremamente difícil de se conquistar, mas à mesma medida que é difícil, é algo desejável e que vale a pena lutar. Sem dúvida, a grande maioria das pessoas que falam sobre o que é a vida adulta falam sobre responsabilidade muito mais do que sobre satisfação de fato. Apenas a ideia de ser dono da sua própria vida é irresistível, mesmo que os seus desejos não sejam sempre atendidos. Fazer muito mais do que ter é suficiente se você é alguém no mundo. Meu nome é Gabriel, tenho 18 anos e respondendo a pergunta, a seguinte pergunta: o que é ser adulto? Na minha visão, muitas pessoas ligam a fase adulta de uma pessoa à idade. Porém, eu acho isso uma falácia, pelo simples fato de que não podemos relacionar uma fase da vida, como em questão a fase adulta, com um simples número, onde a fase adulta é uma fase que exige muito mais do que um simples número. Você vai estar trabalhando com responsabilidade, você vai estar trabalhando com disciplina, você vai estar trabalhando aí com muita resiliência. Isso transcende um número, um simples número, uma simples contagem de vida. Então, ser adulto, na minha visão, não é aquela pessoa, aquele homem que tem uma idade maior que 18 anos, ou aquela mulher que tem uma idade maior que 22 anos. A fase adulta, para mim, o indivíduo ser adulto, na minha visão, ele conta muito com responsabilidade, daquilo que ele tende a fazer, aquilo que ele tem projetos, daqueles projetos que ele tem no caso, responsabilidade no que ele tem, no que ele faz e no que ele já fez, um jogo de cintura entre passado, presente e futuro. O indivíduo adulto,
Ele está vivendo o presente, pensando no futuro, né? O presente o futuro é consequência do presente, e o passado, ele tem que olhar para o passado para lembrar dos erros e acertos que ele realizou, né? E compreendê-los de uma forma que também vai influenciar no futuro, né? Isso é uma questão muito de responsabilidade, né? Ser adulto, para mim, né, na minha visão, é uma questão mais de responsabilidade, uma questão de resiliência, uma questão onde você vai se ligar a você mesmo, né? Tem até uma questão de um reconhecimento social, como Zygmunt Bauman costumava falar, nessa sociedade líquida, onde os indivíduos se moldam à sociedade, não a sociedade se molda ao indivíduo. O indivíduo tem que mostrar o seu valor, né? Então, através dessa questão, o ser adulto para mim é ter responsabilidade. Responsabilidades, obrigações, autonomia. Esses termos, sem dúvida, marcam uma grandiosa fase das nossas vidas, onde estaremos de fato pela primeira vez por conta própria, ou quase isso. Pensando em vida adulta, já não pensamos mais em festa ou fazer o que quiser. Essa redefinição do sentido de autonomia é o pontapé inicial das nossas experiências nesse novo mundo. Gostaria de agradecer a participação de Gabriel Inácio pelo excelente depoimento e contribuição ao nosso podcast. Valeu mesmo. Esse podcast foi uma realização da melhor equipe dessa turma, Erlídio, Cecília e João. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Wish that I could just